Olá pessoal, tudo bem? Aqui mestre de Quimbanda, João do Chuveludo, e tenho um grande prazer de estar com vocês aqui explicando assuntos das religiões afro-brasileiras, dúvidas comuns de pessoas que são simpatizantes ou leigas dentro do culto. E esse vídeo aqui vai ser para falar sobre a questão de pessoas que são iniciadas no santo, como se fala popularmente, no orixá, e que querem também praticar umbanda e quimbanda, e se isso seria possível. Bom, a primeira questão que eu falei foi que as pessoas eram iniciadas no santo e que também queriam fazer umbanda e quimbanda. Aí a gente vai ter que entender, sob o prisma de quem é orixaísta, como é a hierarquia no mundo espiritual. Na visão orixaísta, a gente vai ter os orixás como deuses, como deidades, como se fala. E numa questão hierárquica, eles estão muito acima de outros seres espirituais ou classes espirituais. Então, quando se inicia no orixá, se inicia no santo, literalmente se faz um encruzo, se faz um cruzamento na cabeça, no corpo e nas pernas, dedicando esse corpo humano, a este orixá, ou a estes orixás. A partir dali, quem manda, literalmente, quem tem prioridade sobre o teu corpo como um todo, são esses orixás, né? Aí que entra a questão da quizila que pode haver quando alguém que é iniciado no santo pretende também se iniciar na Umbanda, entendendo que essa Umbanda pode ser feita em outra casa. Nessa outra casa teremos outro sacerdote, um sacerdote que não necessariamente é também Babalorixá ou Ialorixá. Esse outro sacerdote, sacerdote de Umbanda, tem lá seus rituais próprios, independentes, de iniciação. Então é muito comum, assim, quem vai adentrar numa casa de Umbanda fazer um ritual chamado lavação de cabeça. Esse nome é dado aqui no Rio Grande do Sul, mas a própria frase já explica, né? Essa lavagem de cabeça tem a intenção de retirar qualquer tipo de influência de outro, né? Então, opa, para aí, como é que o sacerdote de Umbanda vai retirar a mão, né, ou os cruzamentos de orixá da cabeça desse médium? A começar por esse entendimento hierárquico de que o orixá está acima de todos, né? Tem prioridade, tá? E indo mais adiante nessa hierarquia, entendemos que os guias de Umbanda e também de Quimbanda podem ter sido espíritos de pessoas que viveram a Terra. Então, chamados dentro do culto pelos orixaístas de eguns. Compreendem aí o dilema? Qual é? Como que um egum ou um espírito transmutado de Umbanda ou Quimbanda vai superar, vai estar acima, vai ser superior ao orixá, tendo o mando sobre essa cabeça e corpo, né, desse médium, tá? Esse cavalo de santo. Então aí começam os problemas, tá? Mais adiante ainda vamos ter, de certa forma, por parte dos babalorixás e elorixás, a compreensão de que um sacerdote de Umbanda, por ele não ser iniciado no santo, ele também não ser babalorixá ou elorixá, ele não teria poderes, né, espirituais para poder colocar esse orixá de lado, né, ou retirar esse orixá, o que foi feito lá, seja no candomblé, no ifá, no batuque, tambor de mina, santeria cubana, né? Viram só, pessoal, como o assunto é mais do que complexo? Viram como o assunto é polêmico? Porque a tendência hoje em dia é o seguinte: quem é sacerdote de Umbanda ou de Quimbanda
por serem religiões independentes, por serem religiões com uma sua própria estrutura, entre aspas, não devendo nada para ninguém, obrigação a ninguém, né? Esses sacerdotes de Umbanda e Quimbanda se sentem no direito, já que a religião os resguarda, de poderem fazer seus rituais. Ritual de lavação de cabeça, fazer o amaci, fazer a iniciação, né? Fazer o encruzo de ori, direcionar esse ori para falanges das 7 linhas, né, de vibração dos orixás. Então aí que está a polêmica, aí que está a quizila. De um lado, os sacerdotes de culto ao orixá não concordam com isso, dentro das suas razões e motivos, dentro dessa hierarquia que eu já expliquei, e de outro lado, os sacerdotes de Umbanda ou de Quimbanda também se acham preparados para tanto, né? Bom, aí muitos perguntam a minha opinião, o que, que eu acho, né? O que, que eu recomendo. É, Bom, sempre quando sou perguntado sobre esse tema, eu vou responder da seguinte maneira: o ideal seria que este médium, né, esse cavalo de santo, ele fosse pertencente à mesma família religiosa, em que se tem um mais velho, que é Babalorixá ou Ialorixá, e ele pertencendo à casa de um dos filhos desse Babalorixá ou Ialorixá, que faz Umbanda ou Quimbanda, então os dois sacerdotes se conversariam, né? Então, assim, o sacerdote Umbanda ou Quimbanda vai conversar com o que vem a ser o seu pai de santo, né? E ali eles vão entrar num acordo de que maneira eles vão poder fazer isso sem prejudicar, sem quisilar o que já foi feito lá dentro do culto ao orixá. Numa segunda hipótese, também é possível que, mesmo que não pertença à mesma casa de religião, à mesma família religiosa, que os dois sacerdotes da mesma maneira se conversem, né? Explicando um para o outro, diz, olha, meu mais velho, olha, meu irmão, né? Eu aqui na Umbanda a gente faz o cruzamento no Ori. No entanto, eu respeitando o teu axé, respeitando o que foi feito pelo orixá e querendo, muito importante isso, querendo melhor para o médium, né? E tudo que já foi feito lá no culto ao orixá, há maneiras de se fazer esse encruzo na Umbanda sem necessariamente ter que tocar ou afetar esse ori, né? Ori, para o pessoal entender, tradução literal, cabeça, né? Feito no alto da cabeça esses encruzos. Então, assim, é muito simples. O pretendente a adentrar na Umbanda e Quimbanda deve, na minha opinião, apresentar os dois sacerdotes e para que esses em três se conversem, né? Então, o filho junto dos dois sacerdotes. Até porque haverão datas em que, por exemplo, né, será feito xirê para os orixás, ou vai ser feito ali uma outra função religiosa que será feita direcionada aos orixás. E manda a regra, manda o fundamento que nesse período o médium deve se resguardar de uma série de coisas, tá? Se afastar de uma série de coisas. Cemitério, hospital, festas com muita bebida e outros, tá? E inclui-se o contato com Umbanda e Quimbanda para a incorporação. Então, o médium não poderia se incorporar na Umbanda ou na Quimbanda, estando ele de preceito para o santo. Viram como é muito importante que esses sacerdotes se conversem e entrem em um acordo, e principalmente o médium, né, que está com um pé em cada religião, que ele respeite as duas casas, os dois sacerdotes, e, e que as coisas possam ser feitas de maneira harmoniosa. Da mesma forma, teremos funções que vão ser feitas tanto na Umbanda ou na Quimbanda,
E, como eu já disse, são religiões independentes, ou cultos independentes, e o sacerdote lá não quer saber, tem as datas, né? Para fazer uma série de rituais, tá? Corte para Exu e Pombagira e assim vai, né? Por exemplo. Então, o que acontece? Esse médium que também é filho de santo lá no Orixá, ele talvez não possa participar desses rituais, desses cultos, né? Mas nada o impede de participar financeiramente, participar na organização do evento, tudo isso, né? Então, sempre é muito importante o diálogo nessas questões, tá? Resumindo o vídeo para não ficar longo, não é impossível. Eu conheço centenas de pessoas que têm esses três cultos, inclusive, que antigamente eram feitos pelo mesmo sacerdote, ou seja, o mesmo sacerdote era pai de santo, sacerdote de Umbanda e sacerdote de Quimbanda. E até hoje persistem muitas casas assim, tá? Não havendo essa possibilidade de fazer com o mesmo sacerdote, até porque hoje muitos sacerdotes de santo são somente de santo, há de se haver esse diálogo, tá? Não é impossível, as pessoas sendo maduras, adultas e respeitosas, vai dar muito certo. Outra dúvida que acontece é o seguinte: as entidades de Umbanda, desse médium, né, elas vão serem subordinadas ao sacerdote de Umbanda ou ao sacerdote do Candomblé, Batuque, Fá, Tambor de Mina, né? Ao sacerdote que cuida do santo. Na verdade, essas entidades vão ser, sim, subordinadas ao sacerdote de Umbanda. Idem o mesmo na Quimbanda. O que acontece? Tanto a Umbanda quanto a Quimbanda, elas têm as suas confirmações, tá? Então, quando a gente faz o Amaci na Umbanda, por exemplo, e esse médio ele já é médio de incorporação, ou seja, ele já incorpora suas entidades, essa entidade ela deve se manifestar quando da retirada do pano de cabeça, que é assim que é chamado na Umbanda. Então, essa entidade vai incorporar nesse médium e vai bater cabeça para o Congá, para o sacerdote de Umbanda ou sacerdotisa e para o padrinho ou madrinha, né, daquele ritual. Idem em Exu e Pombagira na Quimbanda. Quando se é feito o assentamento de Exu e Pombagira e esse médium já incorpora Exu e Pombagira, esta entidade, seja Exu ou Pombagira, deve, Exu de frente, né, deve se manifestar e se abaixar de joelhos, um joelho tocando ao solo, fazendo, baixando a cabeça, fazendo reverência para esse Exu feitor, Exu de frente, do médium dirigente do terreiro, né? Ali demonstrando publicamente que a partir daquele momento é subordinado a essa entidade que é o guia-chefe do terreiro, seja de Umbanda ou Quimbanda. Então, a maior confirmação pública que é feita dentro de Umbanda e Quimbanda é a própria entidade do médium se abaixar ou bater cabeça para a entidade que é guia-chefe do terreiro, né? Por quê? Porque publicamente ali ela está dizendo, com esse ato, a partir de hoje estarei eu subordinado às ordens e doutrinas desta casa, deste sacerdote e desta entidade que é guia-chefe. Tá, gente? Qualquer dúvida é só me perguntar aí. Tá bom, gente? Esse vídeo foi para complementar o vídeo que eu fiz falando de pronto, que é o projeto desse ano, 2024. Lá é 1 minuto só para eu responder, então fica assim, muita coisa para trás para eu poder falar depois, tá? Então, assim, eu peço que vocês deixem dúvidas, deixem perguntas, que esse ano vai ser todo dedicado a trazer esclarecimento sobre dúvidas dentro das religiões afro-brasileiras. Também, se tu gostou do assunto, gostou da minha didática, quiser fazer uma consulta comigo, me procure aí através das mensagens, do direct,
ou do WhatsApp, que vai estar em algum lugar aqui, na capa do canal, por exemplo, e eu teria o maior prazer de conversar contigo por horas, né, dentro de uma consulta religiosa, tá? Um beijo no coração de vocês, mestre de Quimbanda João do Exu Veludo.